Fala galera do segundo ano E, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Hoje nós vamos corrigir a última atividade que eu passei. Talvez vocês já se esqueceram dela. Eu passei ela na semana retrasada. Na semana passada nós tivemos as provas, né? Eu também estava com suspeita de Covid. Teve alguns dias que eu não trabalhei e por isso a gente ficou um tempo sem aula. Quem tiver esquecido, até quem não esqueceu, é interessante pegar o caderno, né? E ir acompanhando aí a atividade que você fez com a correção. Então vamos lá, eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Então essa foi a atividade que nós fizemos, vamos corrigi-la. Eu vou, eu vou escrever essa daqui no quadro, essa número um, para a gente responder olhando para ela. Só um momento. Então a gente tem uma matriz 2 por 2, que é x mais y. É o seguinte, a questão número um nos dá essas duas matrizes. Ele fala que elas são iguais, por isso tem esse sinal de igual aqui. E ele quer que a gente encontre as letras x, y e z. Ele quer que a gente descubra o valor delas. Então vamos lá. A gente vai descobrir o valor delas se utilizando do fato delas serem iguais, das matrizes serem iguais. Então, o que vai possibilitar a gente encontrar o valor dessas letras é saber que essas matrizes são iguais. Quando as matrizes são iguais, isso significa que os elementos correspondentes também têm que ser iguais. Então, o elemento que está na linha um e na coluna um da primeira matriz, ele tem que ser igual ao elemento que está na linha um e na coluna um da segunda matriz. O elemento que está na linha um e na coluna 2, ele tem que ser igual ao elemento que está na linha um e na coluna 2 da segunda matriz, e assim sucessivamente. Então, os elementos correspondentes, eles também têm que ser iguais. A gente vai se utilizar desse fato para encontrar o valor dessas letras. Então, vamos começar pelo caso mais simples aqui. Ó. Esse y, ele está ocupando a mesma posição que o 2 dessa outra matriz. Então, eles são elementos correspondentes. Como as matrizes são iguais, então esses elementos têm que ser iguais também. Então, a gente tem aqui que o y é igual a 2. O 4 é igual a 4, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora vamos para esse caso aqui. Ó. Esse elemento aqui ocupa a mesma posição que esse 4 aqui na segunda matriz. Então, eles também são iguais. Então, o x mais y, ele tem que ser igual ao 4. Beleza? Só que o y, a gente viu aqui ó, que o y é 2. Então, eu posso substituir esse y aqui por 2. Fica x mais 2 igual a 4. Para encontrar o valor do x agora, eu posso passar esse 2 para cá com o sinal trocado. Fica 4 menos 2. X é igual a 2. Então, ó, eu já sei o valor do y e sei também o valor do x. Agora vamos utilizar isso aqui para a gente encontrar o valor do z. Esse elemento ocupa a mesma posição que esse elemento aqui. Então, eles também são iguais. Então, o x mais z tem que ser igual a 6. Mas o x, a gente descobriu o valor dele. É 2. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 mais z igual a 6. Para isolar o z, eu passo esse 2 para cá com o sinal trocado. Então, vai ficar z
igual a 6. O 2 estava positivo, vem para cá negativo. 6 menos 2, 4. Então, Z é igual a 4. Beleza, galera? Então, o X é 2. Desculpa, o Y é 2, o X é 2 e o Z é 4. Essa é a resposta da número 1. Vamos para a número 2. Determine o valor de x e y para que se tenha A igual a B, para que se tenha a matriz A igual a matriz B. Bom, então vamos lá então. É praticamente o mesmo exercício da número 1. Só que se brincar é mais fácil ainda. Então eu vou desenhar essas matrizes aqui. Então a matriz A x mais 2. Aqui tem um 11. Aqui tem um 9. E aqui tem um 2y menos 7. E a gente tem a matriz B, que é igual a essa matriz aqui, menos 5, que tem um 11, que tem um 9 e aqui tem o 13. Bom, galera, esse exercício aqui é o seguinte, ele quer que a gente descubra o valor desse x e o valor desse y para que a matriz A seja igual à matriz B. Então, qual é o número? Qual é o número que tem que estar aqui no lugar desse x e no lugar desse y, que vai fazer com que essas duas matrizes sejam iguais? Bom, a gente sabe que para que duas matrizes sejam iguais, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então aqui, o 11 já é igual a 11, beleza. O 9 já é igual ao 9, beleza. Então o que está faltando é a gente descobrir qual é o valor do y que vai fazer com que isso aqui seja igual a 13 e qual é o valor do x que vai fazer com que isso aqui seja igual a menos 5. Então vamos fazer isso. Então vamos começar com essa do x aqui, ó. Esse elemento aqui ocupa a mesma posição que esse. Então, para que essas matrizes sejam iguais, esses elementos também têm que ser iguais. Então, x mais 2 é igual ao menos 5. Aí, para encontrar o x, agora é só isolar ele. Então, repete o x, passa esse 2 para cá com o sinal trocado. Fica menos 5 menos 2. Menos 5 menos 2, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 5 mais 2, 7. Menos 7. Beleza, já encontrei o x, agora falta encontrar o y. Esse elemento aqui ocupa a mesma posição que o 13. Então, para que essas matrizes sejam iguais, esses elementos também têm que ser iguais. Então, o 2y menos 7 tem que ser igual ao 13. Aí agora é só isolar o y. Para isolar o y, primeiro eu vou passar esse 7 para cá com o sinal trocado. Repito, 2y. Vai ficar 13. Aí o 7 vem para cá positivo. Aí 2y é igual a 13 mais 7, 20. E agora a gente passa o 2 dividindo para o y ficar isolado. Como o 2 está multiplicando o y, a gente passa ele dividindo. Então 20 dividido por 2, 10. Então o x vale 7 e o y vale 10. Então, para que essas matrizes sejam iguais, o x tem que ser menos 7 e o y tem que ser 10. Porque veja bem, ó, se o x for menos 7, igual a gente descobriu, aqui ficaria menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2 é menos 5. Então deu certo aqui, ó, menos 5 e menos 5. Para que isso aqui seja igual a 13, a gente descobriu que o y tem que ser igual a 10. Então se o y for igual a 10, vai ficar 2 vezes 10, que dá 20. 20 menos 7, 13, que é o mesmo valor que está aqui. Então é isso, galera. Agora vamos fazer a questão 3.
determine x e y para que se tenha essa situação aí embaixo. Então, para que essa matriz que está aí embaixo seja uma matriz identidade de ordem 2. Então, eu vou escrever isso aí e tentar traduzir isso aí para vocês. Bom, galera, vamos fazer a questão 3. A questão 3 pergunta para a gente o seguinte. Qual é o valor do y e do x que vai fazer com que essa matriz seja igual a esse I2? Então, é isso que o exercício está perguntando. Quem não assistiu às minhas videoaulas sobre os tipos especiais de matriz deve estar totalmente perdido agora, né? O que é esse I2? Bom, esse 2 aqui embaixo significa que é uma matriz de ordem 2. Então, de ordem 2 é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Esse é o significado de ter esse 2 aqui embaixo. Mas e esse I? O que é esse I? O I é de identidade, é uma matriz identidade de ordem 2, com duas linhas e duas colunas. O que é uma matriz identidade? É uma matriz em que os elementos da diagonal principal é essa diagonal aqui, ó. A outra diagonal é a diagonal secundária. Então, os elementos da diagonal principal é 1 e os demais elementos são 0. Ok? Então, isso é uma matriz identidade. Se fosse uma matriz 3x3, de ordem 3, seria assim, ó. Aqui, aqui e aqui seria 1 e todos os demais elementos seriam 0. Isso é uma matriz identidade. Beleza, galera? Então, ele quer saber qual deve ser o valor desse y e desse x para que essa matriz seja igual a uma matriz identidade de ordem 2. Então, antes da gente descobrir, eu posso fazer isso aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Vou repetir essa matriz aqui. Uma matriz identidade de ordem 2, obrigatoriamente vai ter essa cara aqui, ó. Os elementos da diagonal principal é 1 e os demais são 0. Bom, então vamos lá. Qual deve ser o valor do y nesse caso? Como o y ocupa a mesma posição que esse 1, eles têm que ser iguais. Então, o y é 1, já encontrei o valor do y. Agora, para encontrar o valor do x, a gente vai fazer o seguinte. Esse elemento aqui ocupa a mesma posição que esse 1. Então, eles são iguais também. Então, o x menos y tem que ser igual a 1. Só que o y, a gente sabe que ele é 1. Então, eu posso substituir esse y aqui, ó, por 1. Então, no lugar desse y, eu vou colocar 1. Agora, para encontrar o valor do x, é só isolar ele. Eu vou passar esse menos 1 para cá com sinal trocado. Ele vem positivo. E 1 mais 1 é 2. Então, o x é 2. Então, para que essas duas matrizes sejam iguais, o y tem que ser 1 e o x tem que ser 2. Porque ó, se o y for 1, vai ficar 1 vezes 1 é igual a 1, beleza. Se o x for 2, aí que vai ficar 2, o y é 1, 2 menos 1, 1, que é igual a esse 1 aqui. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima, falou!